Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu desejo que estejam todos muito bem por aí. Por aqui, Pastor Daniel, começando mais um vídeo no canal Acima da Média. De antemão, quero expressar minha gratidão a todos aqueles que têm acompanhado aqui ao canal Acima da Média. Muito obrigado a todos vocês que têm, dia após dia, acompanhado aí as orações da manhã. Eu desejo que este esteja sendo um tempo de edificação e de muitas bênçãos sobre a sua vida e sobre a vida da sua família. Bom, hoje eu começo um pouquinho diferente, já pedindo que, se você não é inscrito, que você possa se inscrever no canal, deixar o seu like logo já de início, porque isso fortalece o canal, e ativar o sininho de notificações para receber todas as notificações. Gente querida, o assunto de hoje tem relação com o mundo espiritual, principalmente com os ataques espirituais. Se você quer saber um pouquinho mais sobre este assunto, fique comigo nos próximos minutos, pois vamos conversar sobre as artimanhas do inimigo. Vem comigo. Olha só, meus queridos, como é interessante. Alguns anos atrás, ano de 2018, eu me lembro que eu estava me preparando para a ministração de um curso na igreja do meu amigo querido, pastor Marcelo. E eu me lembro que naquela data eu estava num processo de oração, de busca e clamando, até porque o seminário que eu estaria ministrando seria um seminário sobre o mundo espiritual, sobre oração, mas com enfoque nas questões mais relacionadas à batalha espiritual mesmo. E eu me lembro como se fosse hoje de uma experiência que a gente teve assim muito forte hoje junto da minha família. Naquela ocasião nós tínhamos um cantinho lá em Poços de Caldas, um kitnet, e numa noite, numa madrugada, eu estava ali buscando a presença do Senhor e aí nós fomos deitar, nos deitamos, dormimos, e por volta de 3:30 da manhã, algo assim inesperado aconteceu, em torno de 3:30, 3:35 da manhã. Eu acordei naquela noite, sentindo assim uma presença terrível do inimigo ali no nosso cantinho, naquele lugar. E mais do que depressa eu já me despertei e comecei a orar a Deus e repreender todo o mal. E ao mesmo tempo já chamei a Helenice, minha esposa, a Maiara, minha filha, e falei, gente, é guerra, vamos lá, vamos levantar porque é guerra, o inimigo está presente aqui. Gente, nós três naquele dia nós sentimos nitidamente a presença do inimigo quase que palpável. E muito interessante porque eu repreendia e dava ordens para que o inimigo se retirasse da nossa presença, e aquela presença ela foi intencionada, ela foi assim ficou mais forte. E nós começamos juntos a clamar, 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 declarar a vitória, repreender todo o mal, repreender e declarando assim a bênção do Senhor sobre aquele lugar, sobre aquele ambiente, né? E abençoando mesmo. E, gente, com muito custo, nós vencemos aquela batalha espiritual. Eu considero dessa forma, uma batalha espiritual. Eu comecei a repreender, e aí até abri a porta do apartamento e comecei a repreender, e me lembro que aquela presença foi indo embora, até que desapareceu completamente. Bom, mas a história ela não acaba por aí, e é isso que eu queria compartilhar com você agora. Na manhã seguinte, nós recebemos uma chamada no interfone do nosso kitnet. Era o porteiro e ele disse, olha, você precisa de ir lá no estacionamento porque aconteceu alguma situação com o seu carro. E eu falei, poxa, tudo que a gente não precisava nesse momento era de um problema dessa ordem. A gente estava de férias, eu estava ali naqueles dias num processo de oração, de busca, de jejum, e me preparando ainda para aquele seminário que eu ia ministrar sobre batalha espiritual, sobre oração e batalha espiritual. Bom, me troquei rapidamente, desci, e quando eu cheguei no estacionamento, eu me deparei com uma situação que eu fiquei assim, chocado, literalmente chocado. Eu vi um carro, era um i30 da Hyundai, ele estava parado assim,
na frente do meu carro. Na verdade, o dono tinha afastado um pouco o carro e o para-choque dele tinha soltado quase que inteiro, estava amassado o carro. E aí o proprietário falou: rapaz, eu não sei o que aconteceu e meu carro soltou em cima do seu, e o que eu não consigo explicar até agora é porque ele estava engatado, ele estava com o freio de mão puxado. E, gente, muito interessante, porque aonde tinha encostado no meu carro, o carro dele tinha encostado no meu carro, o chão ficou como se a roda tivesse virado até, sabe, meio mexido assim até. Eu falei: meu Deus, que coisa. Aí eu dei uma volta no meu carro, não vi absolutamente nada. Eu vi o que? Uma marca no pneu e no para-choque, e só de passar a mão saiu aquele negócio. Eu falei: tá, mas o que aconteceu? Né? Ele falou assim: olha, vê se não estragou o seu carro, e se estragou eu me responsabilizo, porque o estacionamento não tem seguro e a gente então, né? Eu falei: não, vamos ver o que aconteceu. E aí, gente, impressionante, né? O que eu vou mostrar para vocês agora. A filmagem não está muito boa, que é aquelas câmeras noturnas, né? E não é de uma boa qualidade, mas eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu, né? O carro desse rapaz, ele soltou no meu carro, bateu no meu carro, na frente do meu carro, na lateral. Meu carro estava parado de frente assim, o dele parado na lateral. E desceu o carro e ele começou a forçar no meu carro, batendo assim, ó, batendo. Você vai observar no vídeo que eu vou colocar aí, eu consegui resgatar essa mensagem nos meus arquivos aqui, embora um pouco distante, mas tem tudo a ver com a questão de ataque espiritual, dessa situação que acontece no âmbito espiritual, que infelizmente algumas pessoas ignoram. Alguns até mesmo podem ver as cenas a seguir e falar: isso aí foi um acaso, foi uma situação. Mas o mais impressionante é exatamente o horário em que isso acontece. Lembra que eu contei para você agora há pouco? Eu contei para vocês agora há pouco? Nós estávamos lá orando, era por volta de 3:30 da manhã, aquela guerra espiritual, repreendemos, declaramos a vitória, mas no vídeo você vai observar a data e você vai observar o horário. E já vou aqui adiantando, exatamente o horário posterior àquele momento, aquela guerra que nós tínhamos tido lá no nosso kitnet. Impressionante. Fique com as cenas, eu vou fazer uma narração, daqui a pouquinho eu volto para fechar esse vídeo com alguns textos e algumas reflexões aqui para nós. Beleza? Fique com as imagens aí. Bom, nesse momento você vê a imagem do estacionamento. E agora observe o carro descendo em cima do meu carro. Meu carro é esse que está na lateral ali, na verdade, de frente para esse carro de descer. E você começa a observar agora uma determinada movimentação, como se o carro que encostou no outro, né, no meu carro no caso, ele estivesse sendo forçado para baixo. Observe, olhe só os movimentos que acontecem continuamente durante alguns instantes. E isso aconteceu no dia 18 do mês 7 de 2018. E aí, dentro de alguns instantes, a tela vai ficar escura agora, né? Daqui a pouquinho a tela fica escura. E eu vou aproximar para você observar bem essa movimentação de uma forma mais clara, tá bom? Então isso para dar uma clareza aí para você. Observe, a tela ficou escura, o carro vai descer novamente, veja, em alguns instantes, desceu, encostou no carro da frente, com o meu carro eu aproximei, olha só o movimento, olha, observe, como se alguém estivesse empurrando o carro em cima do meu carro, olha só, observe, isso continua, observe, olhe, interessante, né? É assim que acontece no mundo espiritual. A gente não está aqui espiritualizando as coisas, mas os ataques eles acontecem neste plano também que nós vivemos. Observe. E aí volta a cena normal e essa movimentação ela continua acontecendo durante alguns minutos a mais aí pela frente. Mas eu coloquei o ponto principal aqui dessa gravação só para que você possa ter clareza, tá bom? A coisa é séria, gente.
Você viu só? Deu para observar aí a situação? É uma coisa tremenda, né? Assim, muito, muito forte. Quando eu vi essas cenas pela primeira vez, eu me arrepiei do pé à cabeça. E até me lembro, né, de uma palavra do dono do estacionamento. Ele falou: rapaz, eu falei com o dono daquele carro lá que ele tem que levar aquele carro para ser benzido. Eu até dei risada na época, a gente acabou brincando. Eu saí com o meu carro não aconteceu absolutamente nada, 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 nada. Mas o outro carro, a frente dele, chegou a amassar, entortou o para-choque. E eu vejo assim que Deus ali, pela graça dele, colocou as suas mãos sobre nós e nos livrou de um mal maior, mesmo nas questões que envolvem a matéria, né? O nosso carro. Deus guardou aquilo que nós temos. E aí eu quero citar alguns textos para vocês, para trazer uma clareza, né, sobre os ataques espirituais, que eu particularmente ao longo da minha vida já vi acontecer. Não foi uma, nem duas, nem 10 vezes, foram tantas vezes, inclusive situações como essa que você viu nesse vídeo que eu passei agora há pouco, de materialização mesmo do mal, querendo atrapalhar, causar um prejuízo sobre a vida de servos de Deus muitas vezes. Bom, texto elementar para esse momento, eu quero que você continue comigo nos próximos minutos, porque eu quero citar alguns textos que vão trazer luz aqui para a gente. O primeiro texto é um texto clássico de Efésios capítulo 6, eu quero ler o texto e quero que você preste bastante atenção agora, tá bom? Então diz assim a palavra de Deus para nós: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Observe que Paulo fala, ele fala de ciladas do diabo. E o texto vai adiante dizendo: pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ok? Então o texto fala que a nossa luta é uma luta espiritual e fala que acontece no âmbito espiritual, nas regiões celestiais. Mas a gente também não pode se esquecer de que o inimigo da nossa alma, ele tem um determinado domínio sobre o mundo terreno. A propósito, quando Jesus ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas, as tentações aconteceram a partir desse plano. É só a gente ler o Evangelho que isso vai ficar bem claro para nós. Tiago 4:7 vai dizer o seguinte para a gente: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, o que eu e minha família fizemos naquele momento, daquela batalha espiritual que foi visível, foi guerrear. Nós ali nos submetemos a Deus, nos levantamos na força do Senhor, na autoridade do nome de Jesus e vencemos aquela batalha para a honra e para a glória do Senhor. Ainda 1 Pedro 5,8 diante vai dizer o seguinte para nós. 1 Pedro 5,8 vai dizer o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, olha só, ele é nosso inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Esta é a revelação que nós temos aí no livro de 1 Pedro 5,8, muito interessante. Então, nós precisamos fazer o quê? Resistir no dia mal, como Paulo nos mostra em Efésios. Precisamos nos submeter a Deus, também resistir ao diabo, como diz Tiago 4:7 e 1 Pedro 5:8, que fala que ele anda ao redor. Então, se ele anda ao redor, significa dizer que nesse plano nós podemos sofrer alguma interferência das trevas. Nós só não sofremos mais porque pela graça de Deus há anjos do Senhor que nos protegem, que nos guardam e que se manifestam privando-nos fisicamente dos ataques espirituais. E eu creio também que guardando aquilo que temos pela ordem do Senhor. Mas há um texto que eu queria finalizar essa palavra aqui nesse vídeo, que é o texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 10 em diante, que diz o seguinte para nós, preste atenção: não tenham medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós temos aqui uma referência a uma das 7 cartas às igrejas do Apocalipse.
e a ordem aqui é resistir. Então a minha palavra aqui nesse momento é: resista ao diabo, resista aos ataques. Nós estamos neste mês celebrando, né, a família. Mês de maio nós no meio cristão celebramos a família, glorificamos a Deus pelas nossas famílias, oramos pelas famílias, clamamos pelas famílias. Mas eu quero dizer para você que a gente está no campo de guerra. Na última palavra ministrada no domingo passado, eu vou deixar em algum momento aqui um cardzinho. Se você não assistiu a mensagem, se você não viu a mensagem, assista a mensagem, preste atenção, porque ali nós vamos enfatizar a questão da importância da vigilância sobre os ataques do inimigo contra a família. Bom, gente querida, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido bênção para a sua vida. Se você puder, compartilhe. Se você puder deixar o seu like, deixe o seu like. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber todas as notificações. Que Deus abençoe a todos, um abração e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.